Se a experiência com o primeiro episódio da sexta temporada de Black Mirror foi mista, aqui ela é quase que totalmente negativa. Se você abriu o vídeo tentando entender se vale a pena dar uma chance para o segundo episódio, é preciso levar duas coisas em conta: o quanto você valoriza a estética de Black Mirror e seu apreço por thrillers investigativos. O fato é que, se não fosse pelo título exibido na abertura, esse sequer seria um título da série. Trata-se de um filme curta-metragem de terror com traços de survival horror mal encaixados. Não se trata de um episódio ou conteúdo todo ruim. As atuações são convincentes e de longe o melhor aspecto desse segundo episódio, mas quando tratamos da obra sobre a lente de um episódio de Black Mirror, ele em si não vale a pena. Mas se você quer descobrir porquê e ter uma análise mais aprofundada e elegante, vamos para o vídeo. Considere deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Comenta embaixo o que você achou da obra e, sem mais delongas, vamos para a análise. O episódio se situa no interior britânico, acompanhando a jornada de Davis e Paye, dois jovens estudantes de cinema que, além de visitar a antiga cidade do protagonista e sua mãe, também pretendiam gravar um pequeno documentário sobre o excêntrico morador local, que alegadamente protegia ovos raros de colecionadores, que pudessem tentar roubá-los para seus acervos. A princípio, parecia ser uma boa ideia para o casal, porque além de estarem focados em um trabalho com potencial de elevarem suas carreiras, também daria chance para que Paye conhecesse a mãe de Davis. Entretanto, a narrativa logo toma outro rumo quando os segredos sobre o passado da cidade começam a vir à tona, envolvendo até mesmo a família do protagonista. Tudo na cidade é estranho e misterioso, exatamente como a atmosfera que se espera de um thriller. Há personagens estranhos, antipáticos e deliberadamente escondendo informações dos protagonistas. O ambiente não os recepciona bem, e até mesmo a própria mãe de Davis, Janet, exibe certos traços de paranoia ou desconforto ao vê-los ali. No princípio, até aparenta ser simplesmente uma tensão racial entre a mulher idosa e terrivelmente conservadora e a jovem negra vindo dos Estados Unidos. Mas o desenrolar demonstra que se tratava de muito mais do que isso. E no fundo, a personagem já temia que uma presença estranha, curiosa e investigativa poderia desenterrar fatos há muito cuidadosamente esquecidos. Quando os eventos que levam à morte do pai de Davis começam a nos ser revelados, Paye se inicia também os esforços da garota e de Stuart para que o documentário seja convertido para os assassinatos na cabana do lago e para a eventual morte do policial. Leva algum tempo para convencer Davis a revisitar o passado e seu trauma, mas eventualmente eles o convencem a fazê-lo. É nesse ponto em que a trama se torna mais ousada, mas é também aqui que ela começa a se desprender do seu sentido, ao introduzir mais elementos sobre o passado e abraçando essa narrativa investigativa. O segundo episódio acaba por apostar em uma obra genérica, que não tem nada de Black Mirror. Como já dito, não se trata de uma obra ruim propriamente. Se trata de um curta comparável a episódios de True Crime e até mesmo com traços de Psicose, de Albert Hitchcock. Mas quando se entra em um episódio de Black Mirror, você espera encontrar a distopia, e isso não acontece por aqui. O que se encontra é um filme de suspense e terror e bem previsível. E mesmo que a bênção seja concedida e a obra vista livre do peso de Black Mirror, ainda assim ela não agrada por completo. Quando se vê um filme de terror, se espera que os personagens estejam de fato em perigo, e não a salvo das consequências negativas de suas ações. Aqui, o sentimento nunca se manifesta. Eles entram em locais abandonados, salas escuras, e mexem no passado que não deveriam retocar. Mas a trama nunca revida. O perigo assiste de forma passiva ao que os personagens estavam fazendo. Se torna até cômico pensar que nesses 20 anos, ninguém nunca havia descoberto a verdade sobre o ocorrido, já que mesmo diante da descoberta iminente, nem mesmo aqueles que tinham interesse em ocultar a verdade faziam qualquer coisa para se assegurar disso. Um bom exemplo desse furo pode ser encontrado no terceiro ato, quando após usar uma das fitas antigas de Janet, Paye acaba descobrindo gravações antigas das cenas de tortura que a idosa promovia com seu falecido marido. Ao que tudo indica, a personagem percebeu que havia sido descoberta, e para tentar contornar isso, foi atrás da garota, quando essa saiu em desespero. Nesse ponto da trama, ela poderia ter eliminado a garota, como provavelmente faria, mas também tinha a opção de eliminar as fitas, inclusive aquela que estava no computador de Paye, que havia sido deixada no quarto dentro da casa da personagem. Contudo, ao invés disso, ela simplesmente resolve entregar as fitas para seu filho e cometer suicídio. O arrependimento pode ter sido o fator determinante aqui, mas em nenhum momento se sugere isso na trama. Pelo contrário, a narrativa se esforça para criar uma aura de mistério e perigo em volta de Janet, não indicando nenhum traço de arrependimento ou repulsa em seu comportamento. Tese essa que é sustentada pelo próprio fato de que a personagem exibia as fitas como troféus na própria sala de casa. Portanto, é seguro afirmar que, no que tange ao elemento de suspense, Lock Henry é um fracasso. Talvez funcione para quem não está prestando atenção, mas os sinais estão todos lá desde o princípio.
O que salva o episódio do completo fracasso é justamente a cena final, não sobre o passado, mas sobre o futuro de Davis. Quando a ideia do documentário sobre os assassinatos começa a ser levada mais a sério pelos personagens, a trama tenta fazer um paralelo com o que havia sido feito em outros episódios, a comercialização da tragédia. O indicativo disso é o fato da ideia só ser aceita pela produtora e ganhar tração quando a visão pessoal de Davis, alguém afetado diretamente pelos ocorridos, passa a ser mais protuberante na direção. Isso é, quando a dor e a tragédia do personagem passa a ser televisionada junto com o ocorrido. Retratar a tragédia seria a diferença entre o sucesso e o fracasso do documentário, e para reforçar esse ponto, há até mesmo um retorno da plataforma Streamberry. No entanto, assim como o primeiro episódio, novamente temos o potencial que não é utilizado à sua plena altura. A comercialização da tragédia, do horror e da desgraça não é aprofundada. Ao invés disso, acompanhamos cerca de 1 hora de um plot genérico que não inova nem mesmo dentro do gênero que se propõe a retratar, e que ainda deixa escapar pelas entrelinhas o plot twist desde o princípio. A crítica nesse sentido é necessária porque para um espectador minimamente atento, é impossível não estabelecer que há alguma relação sombria entre os pais de Davis, Yain, e os assassinatos ocorridos há alguns anos. Todo o clima dentro da casa do protagonista é muito tenso. Sua própria criação parece ser, de alguma forma, problemática, e a forma como a lembrança do policial diverge entre diferentes personagens sugere que a visão oficial dos assassinatos não é a verdadeira. Nesse ponto, é válido citar a inclusão de Richard, o pai bêbado de Stuart, como um dos poucos pontos positivos da obra, porque consegue dar uma densidade maior para esse clima de estranhamento dentro da cidade, já que ao mesmo tempo em que é crucial para apresentar algumas pontas soltas, a obra também consegue explicar a presença de alcoolismo como fruto da verdade que ela temia saber, ao mesmo tempo em que não tinha coragem de revelá-la, denotando que, embora oculta, algumas pessoas suspeitavam da verdade. Portanto, o episódio é de todo ruim? Não completamente, mas assim como o primeiro, poderia ser muito melhor. A tomada final consegue salvar parte do conteúdo ao induzir que Davis, embora tenha alçado o estrelato que tanto almejava, foi tocado e corrompido pela tragédia, tendo que perder tudo, e que talvez até mesmo o próprio garoto tivesse seus próprios segredos. Entretanto, um final como esse não é o que se esperava de um episódio de Black Mirror. Se for para abordar a tragédia, que seja de forma trágica e não meramente sugestiva, como Lock Henry o faz. Em suma, uma obra que até funcionaria de maneira expandida e com outro título, mas que aqui pouco ou nada tem a ver com Black Mirror. Se você gostou do vídeo, considere curtir e se inscrever no canal. Assim ele chega para mais pessoas e você não perde nenhum lançamento. E caso sinta que pode acrescentar na discussão, deixe sua opinião aqui nos comentários. Lembre-se, sempre de maneira elegante.